aqui conversando com vocês, quero cumprimentar a todos que estão aqui compartilhando suas noites comigo, né? É sempre um prazer falar com a Advocacia Previdenciária, ainda mais da revisão da vida toda, que é a nossa última grande vitória, né? Em âmbito nacional. A gente que teve uma vitória importante no STJ, no tema 999. Lembrando que esse tema ele começou a ser trabalhado mais ou menos em 2013, e ele vem do TRF no IRDR tema 4, onde lá tivemos um empate também, só que o empate terminou a favor do INSS, porque a presidente da época, a doutora Maria, votou contra, então votou a favor do INSS, e daí a gente seguiu para o STJ. Na semana seguinte, a gente conseguiu a afetação do tema 999 no STJ. Lá o julgamento era totalmente contrário, porque eles confundiam muito com a questão do pedágio do divisor mínimo de 60%. E daí a gente conseguiu reverter lá por unanimidade, um voto favorável do ministro Napoleão, que foi acompanhado por todos os demais, e a gente chegou ao STF no tema 1102, tivemos todos aqueles tropeços, né? Ele é um processo de muitas emoções, assim, quase final de Copa do Mundo, 5-5, daí vem o voto favorável, daí sai nos últimos 29 minutos pedido de destaque, daí a gente foi pedido de destaque com aquela questão de, eventualmente, né, o julgador não ter mantido o voto do relator, então de poder ser feita a reversão, porque o julgador novo provavelmente não ia votar favorável aos segurados, porque vinha logo indicado pelo governo naquele momento. Enfim, todo esse contexto, e daí a gente teve a decisão favorável no dia 1º de dezembro de 2022, a decisão em plenário presencial, porque o destaque, então, levou o processo ao plenário presencial, e todos os votos se mantiveram como estavam, mantendo-se o voto do relator, que é o ministro Marco Aurélio, que já estava aposentado. Então, começou já com um voto a favor de segurados, e daí seguimos agora como, né? Não temos ainda a publicação do acórdão, pelo menos até à tarde, enquanto eu olhei, não tinha lá a publicação do acórdão, né? Mas a gente já teve a certidão de julgamento publicada, a ata publicada, e a ata, ambos, né, trazendo qual foi a tese firmada. Então, na questão do mérito, não há mais dúvida de que o julgamento é favorável. E agora a gente vem com as estratégias que estão acontecendo, sendo feitas pelo INSS, né? E a gente tem que lembrar o quê? A revisão da vida toda é uma revisão, e daí explicando a tese. A revisão da vida toda é uma revisão que discute o quê? O direito do segurado de computar os salários anteriores a julho de 94 no seu benefício. Todo mundo vai ter direito a essa revisão? Veja, a primeira coisa que a gente tem que lembrar e saber é que só tenho, acho que um áudio ligado, Vera. A primeira coisa que a gente tem que observar é que continua ligado. Não sei se quem está com o host, se puder fechar. Acho que tem alguns ligados. Acho que é a Vera, né? É. Vera, a doutora está com o áudio ligado. Tem como desligar? Tem sim, só um minuto, desculpa. Então, o que a gente teve, né? Quando a gente faz uma revisão de matéria de direito, o que a gente está discutindo? A gente está discutindo forma de interpretação de lei. A gente não está discutindo especificamente um documento, né? Uma realidade individualizada daquele cliente. A gente está discutindo a interpretação da lei. O que a gente discute aqui? Que a interpretação da lei seja feita para garantir a inclusão dos salários anteriores a julho de 94, certo? Mas de que lei? E daí vem a questão. Quando a gente está discutindo isso, a gente tem que entender que o direito previdenciário já teve mudanças importantes na forma de cálculo. A gente veio lá na Lopes, em 1960, em que os benefícios eram calculados ou com 36 contribuições ou com 12. Os benefícios de risco, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, eram calculados com a média só dos últimos 12 salários. Depois, com a Lei 8.213, quando começou lá em 91, dizia o quê?
36 últimas contribuições num período básico de cálculo de até 48 meses, né? Então, eu podia procurar salários por até 48 meses, mas eu ia procurar 36 salários no máximo e daí eu parava. Se eu não achasse 36 salários nos últimos 48 meses, eu não poderia continuar procurando. Essa era a regra do jogo naquele momento. E ela muda quando? Muda com a Lei 9876 de 99. E muda por quê? Muda porque em 98 se tentou incluir a idade mínima no cálculo dos benefícios, nos requisitos dos benefícios, isso não foi aprovado na EC20 de 98. Isso em 98, não aprovou. O que eles fizeram em 99? Não, então vamos criar uma regra para realmente colocar toda a vida contributiva da pessoa no benefício. E para quê? Opa, acho que fecharam aqui. Ao fazer o cálculo, né, que a gente pudesse, então, ter mais uma proximidade com a realidade de toda a contribuição e não só com o final da vida contributiva. Esse foi o intuito do julgador. E como que eu sei isso? Como que a gente sabe isso? Porque ele mudou o artigo 29, lá da Lei 8.213, que dizia 36 contribuições, podendo procurar por 48, ele mudou para todo o período contributivo, 80% dos maiores salários de todo o período contributivo. E aonde que apareceu julho de 94 naquele momento? Apareceu numa regra de transição, no artigo 3º da Lei 9876, que foi a lei que trouxe a mudança. Né? Então, quando o legislador ele fala isso, ó, eu quero fazer o cálculo de todo o período contributivo, mas quem estava antes, eu entendo que eu não posso mudar de 3 anos para 35. Então, eu vou mudar de 3 anos para mais ou menos o que dava na época uns 5 anos, que era de 94 a 99, que foi a data da alteração. Então, ele faz essa alteração, cria uma regra amena, mais amena, que é a de transição, e joga a regra nova na lei, no plano de benefícios. Quando ele faz isso, ele criou 2 regras. E é por isso que as pessoas que tiveram o seu benefício calculado com base na Lei 9876 têm direito a incluir salários anteriores a julho de 94. Quem se aposentou com base na regra anterior não tem direito, não é por causa da decadência, é porque a regra de cálculo ali não era essa. A regra de cálculo era 36 contribuições, eu só posso procurar por 48. A regra de cálculo nova é o quê? De preferência, toda a vida contributiva. Se a pessoa estava antes, eu vou criar uma regra mais amena aqui, você vai calcular as 2 e conceder a mais vantajosa. Isso dura até quando? Essa regra do jogo ali, de todo o período contributivo, mas for mais vantajoso, só julho de 94 em diante. Isso dura até a emenda 103 de 2019. O que a emenda fez? Ela trouxe, não manteve em 2 lugares diferentes, ela trouxe tudo para o mesmo artigo 26 da emenda 103, que diz o seguinte, olha, vai ser julho de 94 ou todo o período contributivo, o que acontecer mais antigo. Né? Então, se for depois de julho de 94, o início da contribuição vai ser de todo o período contributivo. Se ele tiver contribuição antes de julho de 94, eu não vou considerar. E essa regra é inconstitucional? Não, porque já não era a regra que dizia que só podia procurar por 48 meses. Isso se chama definir o PBC, definir o período básico de cálculo, que é onde eu posso procurar salários. O legislador ele é livre para definir qual vai ser o período básico de cálculo que ele quer impor aos segurados e como forma de requisito. O que não pode é ter 2 opções, uma regra de transição e uma regra mais benéfica, e você só dar uma regra na hora de cálculo. Agora, neste caso, em que a regra da EC já diz julho de 94 e todo o período contributivo junto, e dizendo que vai ser julho de 94, se ele for o mais antigo, você não tem mais direito a essa revisão. Para quem se aposentou depois da EC, não, cuidado aqui. Para quem se aposentou com base na EC, porque eu posso ter muita gente se aposentando depois da EC com base no direito adquirido, da Lei 9876. Então, essa pessoa vai ter direito à revisão da vida toda. Não é a DIB aqui que leva-se em consideração, e sim a forma de cálculo mais benéfica, que não necessariamente também foi aquela que foi concedida, porque talvez
Se eu usar só julho de 94, a regra mais benéfica seja a regra nova da EC. Mas se eu usar a revisão da vida toda, talvez eu possa, tendo o direito adquirido, conseguir um benefício mais vantajoso. Então, simulem os cálculos antes de dizer se a pessoa tem direito ou não, mesmo para quem se aposentou após 13/11/2019, porque não é a data, e sim a regra de cálculo mais benéfica para quem tem direito adquirido, a regra anterior, certo? Então, primeiro ponto, a tese é isso, é eu poder incluir salários anteriores numa época em que a lei previa isso numa regra de transição. Então, eu posso incluir isso. Por que para servidor não cabe? Não cabe como a maioria. Por quê? Porque a regra dos servidores costuma incluir julho de 94 ou todo o período contributivo no mesmo artigo. Por isso que os servidores muitas vezes não têm esse direito. Por isso que a gente tem que sempre observar qual a lei que eu vou aplicar. Matéria de direito, interpretação de lei. Eu tenho que ler a lei seca e entender se ali ela fala julho de 94 junto ou não com os demais, com a questão de todo o período contributivo, certo? Dito isso, vamos conversar então um pouquinho mais sobre a questão de efetivar o direito, né? Então, eu já tenho uma tese que eu ganhei o mérito, mas agora vem, para quem cabe? Como que eu vou calcular? Como que eu devo fazer? Se eu tenho que fazer prévio requerimento administrativo, se não tenho, como é que funciona todos os detalhes para a gente conseguir colocar a aplicação dessa norma no caso concreto do nosso cliente, né? Então, o que o Supremo disse é, pode revisar se for mais benéfico, primeiro ponto. Então, assim, ninguém, teoricamente, vai entrar com revisão da vida toda, seja judicialmente, seja administrativamente, para reduzir benefícios. Se o valor da regra de julho de 94 for mais vantajosa, a pessoa não pode ser prejudicada. O Supremo não disse que só pode ser todo o período contributivo, não. Ele disse que são duas regras, então, regra de transição e regra nova. Quando são duas regras, calcula as duas e concede a mais benéfica. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não pode entrar com revisão da vida toda sem fazer cálculo, porque essa tese não é vantajosa para a maioria das pessoas. Só em torno de 20% dos brasileiros que se aposentou no período vai ter vantagem com a revisão da vida toda, porque o mais comum é a pessoa começar a contribuir num valor mais baixo quando ela entra no mercado de trabalho e ir aumentando e se aposentar num valor mais alto, e não o contrário. Não ela se aposentar num valor mais baixo de contribuição. Isso não é o comum, mas acontece com pessoas, sim, mas não é a maioria. Então, o que a gente tem que procurar é essa realidade peculiar de pessoas que têm contribuições mais vantajosas anteriores a julho de 94, ou aqui também um grupo que costuma ter direito é quem contribuiu no teto a vida inteira. Essa pessoa, como o teto até 6 de 89 era de 20 salários referências, que é mais ou menos o salário mínimo que a gente tem, então seriam 20 salários, ele era muito alto para a época. E esse salário corrigido, ele acaba atingindo patamares muito bons de média, que até não é que não aplica o fator, é que ele elimina o efeito do fator previdenciário no cálculo. Então, quem contribuiu a vida inteira sobre o teto costuma ser uma pessoa que tem vantagem na hora de fazer a revisão da vida toda. Quem pagou só antes de julho de 94 e acabou sendo aposentado com o mínimo, também é um grupo que passa a ter um direito interessante. Quem teve algumas contribuições baixas ou até altas, mas só algumas depois de julho de 94, também acaba prejudicado pelo divisor mínimo. Então, também vai ter vantagem. E a peculiaridade de cada cliente, então a gente tem que fazer cálculo, certo? Então, segundo ponto, faça o cálculo. Terceiro ponto, gente. Não entrem com pedidos administrativos de revisão se você não fez o cálculo. Porque a justiça não vai reduzir o benefício. Mas o INSS, se você entregar o processo para que ele seja revisado, quando você pede uma revisão no INSS, o INSS não fica limitado ao pedido que você fez. Não é que nem o juiz, que se você pediu revisão da vida toda, ele só vai analisar a revisão da vida toda. O INSS pode analisar qualquer coisa lá dentro.
E daí ele pode achar um tempo que foi computado errado, ele pode pedir documentação que ele acha que não comprovou efetivamente aquele tempo especial, ele pode querer rediscutir o tempo rural, ele pode rever qualquer outra coisa. O INSS pode reduzir por causa da revisão da vida toda, se você entrar na via administrativa? Não, não pode. A revisão da vida toda é uma opção somente se ela for mais vantajosa. Mas o INSS pode revisar qualquer outra coisa no benefício do seu cliente? Além da revisão da vida toda? Sim, ele pode, de ofício, quando ele observa qualquer tipo de erro ou indício de fraude. Eu tive um cliente, não era da revisão da vida toda, mas um cliente que veio lá no escritório uma vez fazer uma revisão, que era até de tempo especial, se eu não me engano, que ele se aposentou com 33 anos, homem, com coeficiente de 100%, porque o sistema, depois a gente foi descobrir, cadastrou ele como mulher. Se eu entrasse com a revisão desse cliente para a revisão da vida toda e ele tivesse lá esse fato constatado, o benefício dele ia ser revisto e poderia ser até cancelado, que poderia ser que ele não cumprisse os requisitos. Mas isso não tem a ver com a revisão da vida toda, tem a ver com erros que possam ter acontecido, né? Ou análises que precisam ser revistas, ou que o INSS deseja rever no processo administrativo. Por isso, cuidado. Revisão de benefício devolve ao INSS a reanálise de todo o processo concessório. E o INSS pode fazer de ofício aquilo que ele observe de erro. Daí, gente, a gente tem outros pontos, né? Então, quarto ponto, não entre sem fazer o cálculo antes. E mais um ponto com relação ao pedido administrativo, tá? E agora já entrando nas fases de andamento pós-decisão favorável, né? Porque até ali a gente tinha muito sobrestamento de processo. A gente veio numa sequência de temas. IRDR 4, tema 999 no STJ, e daí o tema 1102 no STF. Enquanto esses processos estavam em julgamento, a maioria dos juízes fazia o quê? Recebia o processo, intimava, citava o INSS, intimava a parte para dizer se tinha alguma coisa para provar, alguma prova a produzir, e suspendia o processo. Alguns nem faziam a intimação dessa questão de se tem prova a produzir, né? Da parte se tinha prova a produzir. Mas o que a gente precisa entender? A revisão da vida toda é uma revisão de matéria de direito? Sim. Serve para quê? Para incluir os salários anteriores a julho de 94. Ok. Um ponto que a gente tem que saber, não há, na revisão da vida toda, alteração nem do tempo, nem dos salários, nem do tempo total computado, nem dos salários posteriores a julho de 94. O objetivo é só incluir o que está antes de julho de 94. Então, vai ter juiz, por exemplo, hoje eu fiz uma mentoria de manhã com uma colega de Lages, aqui de Santa Catarina, que o juiz está intimando dizendo o seguinte, olha só, já aviso, diz ele na decisão inicial dele, que eu não aceito discussão de tempo de contribuição aqui e não aceito discussão de salários posteriores a julho de 94. Então, ele está dizendo, aqui, nessa ação, você não vai poder discutir isso. Você faça uma ação separada. E, diz ele, como a maioria dos juízes tem dito, e aí em São Paulo, em alguns outros, né? TRF1, TRF4, TRF1, TRF6, TRF3, e alguns lugares do TRF5 têm dito o seguinte, o que não está no CNIS não vai entrar no cálculo nesta ação judicial. Isso é grave, porque a maior parte dos benefícios que estão sendo discutidos não tem todos os salários que estão sendo utilizados para o cálculo no CNIS. Você vai usar cálculo da carteira de trabalho, você vai usar cálculo do ficha financeira, do FGTS, do RAIS-CAGED, enfim, você vai achar esses salários em outro lugar, porque se você não tiver
o salário no CNIS e não conseguir comprovar ele por outros meios, como que ele vai aparecer no cálculo judicial ou do INSS? Se você tem o tempo e não tem o salário referente àquele tempo, o cálculo vai utilizar salário mínimo, seja para tempo rural, seja para tempo urbano, seja qualquer período que você tem ali, que você não consegue comprovar o salário, mas que o período foi contado pelo INSS, isso vai ser computado como salário mínimo. Ok, isso é uma coisa que a gente até já sabia. Qual é o ponto negativo aqui? Teoricamente, eu poderia trazer na ação, dizendo, olha, está aqui a carteira de trabalho, ali atrás, essa carteira de trabalho fez parte do processo de concessão desse cliente, estava lá toda bonitinha, fotocopiada, as alterações de salário fizeram parte do processo desse cliente, mas o INSS, na época, não calculava julho de 94 para trás, então ele não mudou o CNIS e não incluiu esses salários. Então, eu estou juntando aqui a cópia do processo e estou pedindo, excelência, para que você use os salários que constam na carteira, que, inclusive, é um documento hábil para comprovar salário. Não é o melhor documento, é um documento ruim, mas é melhor do que usar salário mínimo. Daí, vem o juiz e diz o seguinte, não. Aí, TRF6, TRF3, principalmente interior, os despachos estão vindo quase que todos com essa questão, dizendo, refaça o cálculo inicial da ação para só botar salário que tem no CNIS. Cumpra aqui a prova de que o INSS negou o pedido administrativo feito de revisão. Então, você tem algumas realidades e muitos juízes que estão dando andamento nos processos, fazendo essas exigências, transferindo essa responsabilidade para o segurado. Com relação à revisão da vida toda como tese, ela precisa ser discutida antes no administrativo? Segundo o tema 350 do Supremo, não. O Supremo diz o seguinte, revisão é assim, se tiver matéria de fato, você precisa pedir antes na via administrativa se a matéria de fato for nova. Se é um documento que já estava lá atrás, eu não precisaria pedir, porque o INSS já teve acesso a ele, né? E se for matéria de direito, não precisa discutir, você pode ir direto para a justiça. Porque é uma interpretação de lei. Se o INSS já não fez o cálculo daquele jeito, é porque ele não concorda, eu não preciso pedir o que ele já negou. E no caso da matéria de fato, eu preciso pedir o que ele não teve acesso. Se a matéria de fato é algo que você já juntou, que já pediu lá na concessão e o INSS não fez, você não precisa pedir de novo. Você não precisa esgotar a via administrativa. Você precisa dar a oportunidade para o INSS conceder do jeito que você quer. Certo? Então, quando a gente ganha a tese, o INSS começa a criar algumas estratégias para diminuir o passivo, o valor, e para facilitar o cálculo. E essa questão da facilitação do cálculo, ela pode trazer prejuízos para muitas pessoas, porque isso vai ser uma facilidade que a justiça, como maioria, vai querer adotar. E eu vou resumir para vocês uma frase. Ninguém quer digitar salário. Nem o INSS, nem o contador, nem o juiz. Ninguém quer digitar salário. Então, como que é feito o cálculo hoje em dia? Você faz o upload do CNIS, dá um Enter e o programa vai calcular com o que está lá. Vai ser o programa do INSS, vai ser o programa da Justiça, o programa que eles contratarem ou desenvolverem. Se o CNIS estiver bonitinho, você vai baixar o CNIS, vai dar um Enter, ele vai pegar os salários anteriores a julho de 94 e vai fechar o valor novo, certo? Se eu trago documentos que não constam no CNIS, o que a Justiça está sinalizando e o INSS está pedindo à Justiça, inclusive lá no STF, é o seguinte, o que não está no CNIS, vamos fingir que não existe. E o problema é quando isso acontece num despacho que termina assim, sob pena de preclusão.
em que eu não poderei discutir isso para frente, em que eu não poderei, na fase de execução, juntar uma ficha financeira. E é por isso que, desde que a tese foi vencida, eu venho batendo na tecla, eu até apanhei um pouco, assim, muitos colegas dizendo, não, porque eu falei, gente, tô vendo lá na frente, eu conheço os players do negócio e a coisa ali vai mudar. Até agora, ninguém falava nesses detalhes. Por quê? Porque eles discutiam o mérito. Agora, essas implementações, esses detalhes que vão significar o cálculo, mas que vão dar muito mais trabalho para eles, começam a ser discutidos. E daí qual é a questão, gente? Você tem que fazer o acerto de CNIS para quem já tem ação ajuizada e para quem você vai ajuizar a ação. Ah, Gisele, eu preciso esperar o acerto para ajuizar a ação? Não. Junta lá para excelência. Olha, juiz, eu já pedi. Se o INSS não incluiu no CNIS, a parte não pode ser prejudicada, porque eu devolvo para o INSS a obrigação desse salário estar lá. Se eu não faço o pedido de acerto, se eu faço até só o pedido de revisão, eu posso ter discussão com relação a isso. O INSS está fazendo a revisão do CNIS, Gisele? Não. Ele fez alguns, tá? Eu tive várias decisões favoráveis até a gente ganhar, até ali final de dezembro, inclusive desejando boas festas. Final de dezembro ainda tem alguns de servidor, incluindo salário de 79, de 70, e despachando ainda bem bonitinho, boas festas, não sei o quê. Agora, depois, não. Por quê? E o que os despachos novos têm dito nesses acertos de vínculos e remunerações? O INSS não usa salários antes de julho de 94, então nós não vamos revisar, isso aí não tem importância para nós aqui. Por que então, Gisele, que eu sou obrigada a fazer? Primeiro, você não é obrigado a nada, mas eu sugiro que você faça, por quê? Porque quando você faz o acerto, você entrega tudo lá e você faz especificamente o acerto de vínculos e remunerações, quando o juiz te intima para dizer, eu só vou usar o que você tem no CNIS, eu vou dizer, bem, o que eu não tenho no CNIS, eu já pedi para juntar e o INSS não fez. Então, a responsabilidade, o juiz intima o INSS, então, para mandar um CNIS novo aqui corrigido, que nem o processo lá que eu já pedi, manda reabrir lá a tarefa. Se eu pedir, o INSS negou o acerto, e agora daí o INSS vem dizer que não vai usar o salário que eu entreguei para ele corrigir, daí é muito fácil, ele está se utilizando da própria torpeza, ele sabe que tem o salário, eu peço para corrigir o salário para incluir no documento que o juiz quer para dar um enter e não ter que digitar, ok? Todo mundo entende que é muito trabalho, eles não querem digitar, ok? Mas assim, se eu entrego e fiz o caminho certo para o INSS corrigir, a partir daquele momento, ou o INSS corrige, ou alguém vai ter que digitar. Porque o meu cliente aqui não pode ser prejudicado, certo? Daí eles vão ter que se entender. Se o juiz vai intimar o INSS para juntar um CNIS certo, já com o que foi incluído lá, se a contadoria vai ter que digitar, se eles quiserem dizer que eu junto o meu cálculo, porque tem juiz, esse de Lages, inclusive, ele estava dando, acho que 15 dias para o INSS juntar a impugnação do cálculo, senão ele ia entender tacitamente o aceite. Aceitando o meu cálculo, entendeu? Só que dizendo antes para mim o seguinte, olha só, você só pode usar o que está no CNIS. Mas se tu fizer o cálculo bonitinho como eu quero, e o INSS não impugnar o cálculo, não apresentar o cálculo, é o teu que vai valer. Certo? Só que antes ele me disse, eu não aceito o que não está no CNIS. Então, vem de novo aquela discussão. Eu vou dizer, excelência, não está no CNIS, mas eu mandei o INSS fazer. Então, o meu cálculo, os salários que tem no meu cálculo, ou ele consta no CNIS, ou já tem acerto protocolado e o INSS disse que não vai fazer, ou o INSS não fez ainda, não respondeu, está demorando. Certo? Porque aí a gente tem essa questão do acerto. O segundo ponto é o seguinte, são os atrasados. Porque existe uma discussão de que se o documento é novo, desde o decreto 10.410, o INSS não quer mais pagar atrasados.
2020, ali o INSS fez um decreto dizendo, olha, se a revisão é baseada em documento novo, não tem atrasados. Pois bem, ok. Mas vamos pensar o que é documento novo e de que forma o documento novo interferiria lá atrás e aqui. Pergunta, se o INSS tivesse acesso, no CNIS que seja, aos salários todos, anteriores a julho de 94, lá em 2015, em 2012, em 2018, quando o meu benefício foi concedido. Se ele tivesse tudo lá no CNIS bonitinho, ele teria concedido com julho de 94 para trás? Ele faria o cálculo da revisão da vida toda antes da vitória no Supremo? Não. Ele não interpretava dessa forma, ele defendeu até o final que esse não era o cálculo correto. Faria diferença se esse salário está lá até agora? Não. Então, isso não era documento importante lá, não é documento novo para lá. Agora, se o INSS fizer, como ele vem ameaçando, uma revisão de todos os benefícios na via administrativa hoje, com base no que consta no CNIS, faria diferença o meu salário estar lá? Faria diferença, certo? Se o INSS fizer uma revisão hoje e as pessoas que não tiverem acerto de CNIS protocolado e ou pedido de revisão da vida toda protocolado, elas vão ter direito a atrasados? Eu vou defender que sim, mas ele consegue defender melhor que não? Consegue, né, gente? Porque ele passa a ter o argumento que ele precisa dizendo, se eu tivesse esse documento, eu tinha te dado. Eu só não te dei porque você foi o malvado aqui e não foi lá acertar o seu CNIS. E daí o INSS interrompe o maior passivo que ele tem, que são os atrasados. E ele implementa o benefício futuro com valores muito menores do que os efetivamente devidos. Porque a maior parte das pessoas não tem os salários certos anteriores a julho de 94. Então, não contem, né, para o INSS, fica só entre nós aqui, mas a melhor estratégia deles é fazer a revisão, e é por isso que eles vêm sinalizando com um acordo. Vamos acordar, vamos fazer na via administrativa, porque eles são bonzinhos. É porque é a melhor estratégia para estancar os atrasados. Porque parte dessa tese envolve matéria de documento a ser juntado, certo? É uma matéria que é de fato, ela é incidental na tese? Sim, porque para quem está com o CNIS perfeito, você não tem matéria de fato aí, é só matéria de direito. É pegar, dar o enter no cálculo, refazer e dizer quando que a pessoa tinha direito se fosse melhor. Mas se eu não puder dar o enter no cálculo, importando o CNIS, significa que eu tenho alguma coisa de matéria de fato nessa revisão também? Sim. E é aí que eu venho batendo. Gente, entrem com o pedido de revisão administrativa, mas principalmente entrem com o acerto de vínculos e remunerações. Teu processo já decaiu? Porque você entrou com a ação lá em 2000 Eu falei, a gente começou a discutir isso em 2013, vamos supor que você entrou com a ação em 2015, né? Então, essa ação em 2015, você consegue lá protocolar? Não, pode já ter decaído. Era de 2005, você entrou em 2015, ali no finalzinho da decadência, e você agora vai querer revisar, entrar com revisão. O INSS vai aceitar o pedido de revisão? Não, mas ele vai aceitar o pedido de acerto. Ele vai despachar lá dizendo que não tem acerto porque você é aposentado? Ele pode despachar o que ele quiser, eu só preciso provar para o juiz que eu entreguei esse documento antes. Que eu dei a oportunidade para o INSS fazer a minha revisão corretamente. Porque uma vez que ele faça a revisão administrativa, ele vai levantar uma discussão forte daí com relação aos atrasados. No momento, tem tanto fundamento? Não. Os juízes não costumam aceitar, né, esse tipo de fundamento. Agora, se ele implementar na via administrativa, esse ponto passa a ser bem mais possível de discussão.
E daí a gente vai ter realmente uma grande parcela da população que vai perder os atrasados, ou que vai ter atrasados muito menores do que teria direito, né? E daí vai ter que entrar. Ah, quer dizer que ele perde para sempre? Não, eu entendo que não. Você pode entrar com uma revisão, juntar os salários os antigos, né? Mas juntar os salários que não estão no CNIS e pedir a revisão. Sim, mas aí você vem na história de que o documento é novo e você vai ter que discutir isso. E no juizado, essa conversa está pegando muito. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, certo? E último ponto, a decadência. Gente, decadência não conta da DIB. Com carta de concessão, você não consegue avaliar o prazo decadencial. Você precisa do histórico de pagamentos, o SCRE, aquele documento que a gente pegava aquela tela, né? Que é o histórico os extratos de pagamento que constam no meu INSS do cliente. E você tem que ir no detalhado e ver não a competência, porque a competência é desde a DIB. Você precisa olhar a data do efetivo pagamento. É daquela data que você começa a contar. E é daquele dia? Não. Primeiro dia do mês seguinte é o primeiro pagamento feito em dia. Então, se eu olhar as competências, eu vou ver que ele recebeu tudo. Mas eu não tenho que olhar a competência, eu tenho que ver quando que foi que ele recebeu, porque o primeiro pagamento geralmente vem com algumas competências acumuladas. E daí vocês vão ter também algumas peculiaridades. Por exemplo, aposentadoria especial, gente, quase tudo é concedida judicialmente. Então, nunca é a DIB. E não é nem perto da DIB, porque a pessoa às vezes espera 5, 10 anos para conceder um benefício. Rural tem muito disso também, né? Professor tem muito disso também. Todas essas atividades que a gente acaba entrando muito com ação, ali você já sabe, né? Vai pegar um 57, uma espécie de 57 de professor, pode ser que tenha sido judicial. Você vai pegar o extrato, nem aparece às vezes as primeiras competências. A DIB é de 98 e o primeiro pagamento é de 2001. Por quê? Porque esse tempo todo foi pago num precatório, numa RPV, foi pago na ação. O INSS não computou aquele pagamento porque ele não pagou dentro do administrativo. Então, tomem cuidado, gente, porque a decadência, tem muita gente dizendo, me aposentei, posso entrar? Me dá teu extrato de pagamentos. Não há na carta de concessão a informação que você possa garantir a data de decadência. E a decadência não termina, né? No dia 20, no dia 30, termina sempre no dia 1º, porque ela começa sempre no dia 1º, é primeiro dia do mês seguinte. Com exceção, talvez, do seguinte, tema 256 da TNU. O que esse tema diz? Quando há um requerimento de revisão administrativa, esse requerimento interrompe o prazo da decadência, que só volta a contar do dia seguinte à notícia de indeferimento administrativo dessa revisão. Onde está isso? Caput do artigo 103 ali no finalzinho. Então, ela conta do primeiro dia do mês seguinte ao primeiro pagamento ou da data ou do dia seguinte a que tomar conhecimento do indeferimento administrativo, tá? Então, esse tema 256 já foi validado pelo STJ? Não, e aí por isso que eu falei talvez. Porque eu concordo, sim, desde 97, quando a decadência surgiu, eu já defendo isso, na época eu escrevi uma monografia e depois publiquei um livro sobre prescrição e decadência e tá lá, né, para provar que eu defendo isso desde o início. Só que o STJ não anda muito bonzinho na questão de decadência, ele está aplicando para tudo, ele só salvou a ação trabalhista, o resto que veio, ele passou, ele não deixou passar a decadência. Então, pode ser que esse tema passe no STJ? Pode, mas pode ser que não passe também. E se você contar com isso, garantindo isso para o teu cliente, você pode ter problema. Porque isso vai começar a ser cada vez mais discutido e daqui a pouco o INSS pode eventualmente afetar um tema. Porque na TNU isso já pacificou, então no juizado não dá muito problema, só que a revisão da vida toda, os valores costumam ser altos em alguns casos. E isso vai para recurso especial, e daqui a pouco o STJ pode afetar isso em discussão.
de repetitivo. E se ele afetar e mudar o entendimento, a TNU vai ter que se submeter. Então, tomem cuidado nessa questão do prévio requerimento administrativo para fins de decadência, porque eu vi algumas pessoas e até alguns clientes que pedem, não, eu vou só entrar com o administrativo porque daí eu garanto meu prazo. Gente, tá certo isso? Eu defendo que tá. É pacífico isso? Ainda não. Ah, Gisele, mas transitou em julgado na TNU. Sim, mas a TNU não dá a última palavra nesse ponto. É o STJ, porque o Supremo já disse que o que ele julgou lá foi que a decadência era constitucional e que podia aplicar para quem estava antes de 97, mas as outras matérias que estão chegando lá, ele disse que a matéria é infraconstitucional. Então, hoje em dia, quem dá a última palavra de onde aplica ou não a decadência em matéria previdenciária é o STJ. E o STJ, nessa matéria, ainda não se manifestou, e a gente já viu alguns acenos de alguns gabinetes que talvez não passe. Nada disso é certo, como eu disse para vocês, a gente chegou no STJ com o tema 999, onde a gente tinha perdido tudo, a gente afetou, assim, como a zebra da rodada, entendeu? E a gente conseguiu, por unanimidade, reverter. Como? Trabalhando os gabinetes, conversando, entregando memorial, explicando a tese, sensibilizando ao direito. Pode ser que passe? Vamos trabalhar para que isso, mas se possível nem afetar por enquanto, tá? E se você está com um caso na sua mesa que vai decair, não assuma essa responsabilidade. Avise o cliente, se o cliente quiser, ele que assine por ali escrito que ele foi avisado que o tema não é garantido, tá? Porque daqui a pouco decaiu o direito, a tese já é no mérito favorável, e você vai ter problema. Ah, mas o meu cliente já decaiu quando ele chegou no meu escritório. Confira bem a questão do risco, honorários de sucumbência em caso de perda. Às vezes essas ações são altas. E o cliente tem lá 300 mil para receber. Você vai entrar no rito comum ou vai entrar no rito dos juizados? Você vai esperar mais um pouco para ver se isso vai caminhar, porque decaído já está, né? O problema aí é você entrar com a ação e ser extinta com o julgamento do mérito por causa da decadência, e esse teu cliente vai ser sucumbente se ele não tiver acesso à justiça gratuita, né? Então, meu cliente tem acesso, então mais tranquilo, dá para discutir essa questão da decadência. Agora, na prática hoje, fora a questão do prévio requerimento administrativo de revisão, não há tese realmente que tenha sido validada pela justiça que não aplique para o caso da revisão da vida toda. Ah, Gisele, mas o Supremo só disse agora, assim como todas as outras revisões até hoje, nunca foi imediata a resposta do Supremo. E o Supremo nunca aceitou, e nem o STJ, que o marco da decadência fosse o julgamento favorável do STF. É justo? Seria, né? Mas o Supremo até hoje, alguém aplicou essa tese? Nunca. Pode ser discutida? Como eu falei, se o teu cliente tiver justiça gratuita, você pode até tentar. Se ele não tiver, verifique bem o risco dele ao discutir essa tese, né? Porque pode ser grande e ele pode, ao invés de ganhar, sair com uma dívida muito alta. Por último, na questão da decadência, o cuidado que a interrupção do tema 256 da TNU, que fala, então, do prévio requerimento administrativo, ele tem uma ressalva bem importante aqui. Só cabe para aquilo que você discutiu efetivamente na ação, no requerimento administrativo. Ou seja, se eu entrei com uma revisão administrativa de tempo rural, de tempo especial, e agora eu quero usar esse pedido para interromper para a revisão da vida toda, ele não serve. Eu tenho que ter pedido lá a revisão da vida toda e estar pedindo aqui a revisão da vida toda. Ou lá especial e aqui especial. Lá rural e aqui rural. O mesmo pedido lá que interrompeu, ele pode ser feito na via judicial, mas eu não posso expandir esse pedido para outras coisas. A matéria fica vinculada, certo? Eu acho que, gente, acho que é isso. Eu fui falando, né, trazendo as informações aqui. Vocês fiquem bem à vontade para perguntar, tá? Quero agradecer de novo aqui a presença e a companhia de vocês e fico à disposição aqui para a gente ir batendo papo. Doutora Gisele, estão me ouvindo? Me ouvindo? Eu gostaria de dizer para o pessoal que a doutora Gisele, ela tem um curso através do Notório Saber e eu fiz, gostei bastante.
E eu quero perguntar para você o seguinte: dentro das relações de salários de contribuições, a maioria aqui, pelo menos na minha comarca, que eu pego os cálculos para fazer, geralmente o cliente nunca tem a ficha financeira, não tem o lerite, fala, doutor, eu não tenho, e geralmente eu acabo fazendo o cálculo pela carteira de trabalho. E tem muita carteira que é paga por hora. E eu multiplico pelo 220 horas. E eu vi no curso, por que não? Guria, assim, ó, eu sou super a favor. O problema é que os juízes não estão aceitando. Eles usam um salário mínimo, porque eles fazem uma afirmação que até, vamos lá, é válida, né? Que é o seguinte: se foi por hora, é porque a pessoa não fazia normalmente as 220 ou 240 horas. Então, se você conseguir provar que a carga horária era de 220, você pode, ou de 110, ou sei lá, você pode multiplicar. Só que se você consegue provar isso, você consegue a ficha financeira, que é um documento muito melhor. Então, na prática, a afirmação do juiz é de que, se foi contratado por hora, é porque não trabalhava às 8. Por isso, ele não aceita multiplicar, a não ser que você prove quantas horas ele trabalhou. Só que se você prova as horas, o empregador também vai dar a ficha financeira, entendeu? Então, assim, na prática, quem tem hora anotada, os juízes têm usado salário mínimo. E por que eu falei, né? Eu recebi aqui uma pergunta no privado. Gisele, por que a carteira é um documento ruim de prova? Pelo seguinte, gente. Quando você assina uma carteira, você assina com o salário base da pessoa. Então, lá, mesmo nas alterações, tá, vai ter a remuneração base. E, às vezes, essa pessoa tem hora extra, hora noturna, gratificação tal, anuênio, triênio, quinquênio, adicional disso, adicional daquilo. E o salário dele, eu já peguei caso, por exemplo, que estava anotado como salário mínimo, e o salário era o teto. Por quê? Por causa dos penduricalhos. E o penduricalho aparece na alteração de salário da carteira? Não. Então, você pode estar abrindo mão de fazer com o teto e fazendo com, sei lá, que seja 2 salários. Entendeu? Então, assim, a carteira serve, ela é uma prova. Mas eu já aconselho que você faça o acerto de vínculos e remunerações, porque o juiz não está querendo aceitar nem a carteira se não tiver no CNIS. Tá? Então, cuidado com isso. Mas vamos lá, a carteira serve, sim. Ela é uma prova de alteração de base salarial. Se eu não tiver nada e ela for melhor do que um salário mínimo, dá para pedir para usar, inclusive botar lá no INSS? Sim, por quê? Porque, pelo menos, né, não é salário mínimo. Porque o pior cenário é o quê? Botar salário mínimo. Qualquer coisa maior que isso já está valendo um pouquinho. Agora, a carteira não vai ter o salário real. Se você for olhar, olha nos tempos recentes, que você está olhando a carteira do cliente, confere com o que tem no CNIS para você ver mais ou menos a diferença. Você vai ver que lá o valor é muito menor do que o que está no CNIS. Quase que sempre. Salvo no mês de entrada ou de saída, que ele recebe 10 dias de salário, 5 dias de salário. Esses meses, a carteira pode ser maior. Mas nos outros, não é. Porque tem muito penduricalho no salário. E esses penduricalhos não aparecem nesses registros. Então, a carteira não é um bom documento. Ele é melhor do que usar o salário mínimo. Ele é melhor do que nada. Mas ele é, assim, o último da fila na prova. O que é bom? O melhor é a ficha financeira. Onde que eu pego isso? Às vezes perguntam, como é que eu pego isso no INSS? Não é o INSS, é o RH da empresa que ele trabalhou que vai te dar. E tem que ter assinatura ali, né? Tem que ser validado. Ah, tá, o RH... Consegui. Não consegui. Pega o FGTS, dá para fazer um inverso ali no FGTS, né? Uma regra de 3 no FGTS para poder tentar simular o salário. Enfim, daí você começa a expandir os documentos. Não achei nada disso. É ou a carteira ou o salário mínimo. Tenta a carteira, mas qualquer coisa que não esteja no CNIS tem que fazer o acerto de vínculos e remunerações. O acerto de vínculos e remunerações você inicia pelo telefone 135 ou 0800 135 0135. Ó, aqui a colega Ana falando que pediu microficha também tem, né? Mas microficha é até 85.
Então, mas tem microficha também, né? Dá para pedir. Deixa eu ver aqui mais. Vocês têm mais perguntas, Simone? Tem uma pergunta aqui, doutora, do Robson. Eu não estou conseguindo colocar no meu chat aqui, eu estou digitalizando os Deixa eu ver aqui, ó. temas, tudo não está saindo. Gostaria de saber se posso acumular o pedido da revisão toda com outra revisão, por exemplo, a de atividade concomitante. Então, Robson, depende do juízo. Primeiro, como eu te falei, esse juiz aqui está dizendo que ele não aceita discutir nada além da revisão da vida toda. Então, esse é um ponto, às vezes o juiz vai despachar, ele está certo? Não, mas aí você vai ter que ficar discutindo isso, essa matéria processual, até o STJ para baixar, para daí você discutir o mérito. Então, se você sabe que o juiz não está aceitando, já divide. E outro ponto, que aqui daí é a estratégia sua, Robson. Se você pedir separado, porque assim, ó, atividade concomitante pacificou, tema 1070 transitou em julgado. É para andar, não tem que ficar esperando mais nada. Revisão da vida toda, tá essa baderna ainda que nem publicou o acordo. Muitos juízes não estão dando andamento. Será que vale a pena você misturar uma revisão que já está pacífica com outra que ainda está em andamento? Segundo ponto na sua estratégia a considerar. Se você fizer as duas separadas, você consegue duas RPVs? E se você juntar, ele vira um precatório para entrar naquela fila infinita lá, que está esse rolo de adiamento, inclusive? Se você dividir, será que você não recebe em 3 meses ali, né? Em 60 dias, né? Um pouquinho mais ali, ao invés de ter que esperar 1, 2 anos? Porque lembrando, 2 de abril está aí. O que não for expedido até 2 de abril, paga só em 2025. Se for expedido até 2 de abril do ano que vem. Se não, é só 2026. E ainda nesse rolo dessa bola de neve que está sendo esse precatório depois da EC 114. Será que realmente você quer fazer tudo isso junto? Será que... Olhe, faça os cálculos. Só o cuidado, claro, se você entrar com as duas separadas, a revisão da vida toda pode ficar parada, a atividade concomitante vai andando, a hora que terminar da atividade concomitante, você já peticiona aqui dizendo, olha, excelência, lembra de usar também aquela tese que eu já ganhei lá, já transitou em julgado, tem que ser alterado aqui no cálculo. Né? Então, você avisa numa que a outra tem. Que a outra já ganhou, já pacificou. Né? E um último cuidado só na questão do requerimento administrativo é que você não consegue entrar com 2 ao mesmo tempo. Se você for fazer a revisão administrativa, você poderia fazer junto. Né? Ou a revisão de atividade concomitante, por ser matéria de direito, até nem precisa de revisão administrativa, né? Já poderia entrar direto na justiça. Enfim, a revisão da vida toda também não deveria precisar, né? Então, pode ser que isso traga algumas discussões adicionais, mas só para saber que você não consegue ter 2 revisões ativas no INSS. É uma só, daí lá você tem que escolher como é que você vai tramitar. Doutora Gisele, então a senhora recomenda a gente, para quem já está com as ações, já em trocação, faça apenas o aceito de vínculo e discrimina uma tabelinha falando, olha, os salários de contribuições que tem que incluir, que não aparece no cadastro do INSS a partir de janeiro de 82, são esses valores. Não, isso é janeiro, a partir do primeira contribuição, é para trás também, não tem 82. Tudo, não, isso é 1960. Aparece... não, mas no CNIS aparece a partir de 1º de janeiro. Mas o juiz não está abrindo essa exceção, não tem limite de 82, é desde a primeira contribuição, vai ter que botar lá dentro. Não, sim, mas o aceito do CNIS é só para aquele período que não aparece. Então, mas pode ser anterior a 82. Ah, tá. Sim. Entendeu? Sim. Então, se o meu cliente começou a trabalhar em 1960, eu vou provar os salários dele desde 1960, eu não vou me limitar a 82. Entendi. Como eu falei, no final do ano passado, eu tive o deferimento de uns que começavam em 79, 75. E eles incluíram. Entendeu? Não tem limite. O juiz não está dando limite. É o que está no CNIS, é o que ele vai usar. Então, tem que botar tudo lá. Porque o sistema aceita. Entendeu? O sistema aceita. É uma moeda diferente, ele vai lançar de acordo com a moeda, mas o sistema aceita. Eles é que não estão fazendo mais e estão usando uma estratégia inversa de pedir no judiciário que só aceite o que está lá. E daí, quando você pede para incluir, eles dizem, oh, não posso incluir porque isso aqui não me interessa. Claro que não interessa. Interessa para quem? Para o segurado. Tem outra questão aqui, ó, que eles perguntam, e como eu faço essa comprovação do salário faltante com a CTPS? Então,
Melhor documento, ficha financeira. Depois, FGTS. Depois, dá para usar o RAIS-CAGED. Tem que ser os dois juntos. Você pode... A CTPS é o último da fila. O RAIS Se é não para tiver nenhum entregar outro, o RAIS-CAGED, porque daí às vezes o CAGED traz o detalhamento, porque o RAIS às vezes só traz trimestral e anual. E além do aceito do vínculo, do CNIS, você também sugere para entrar com o pedido da revisão da vida toda administrativa. Então, o só pedido da revisão da vida toda administrativa vai depender de onde você está litigando. Tá? Porque é o seguinte, devolver o requerimento administrativo de revisão, ele traz alguns itens, como eu falei, que pode, inclusive, o INSS rever coisa que não tem nada a ver com a revisão da vida toda. Então, tem gente que você nem teria como entrar com esse pedido. Se você não fez o cálculo e você conferiu tudo que está lá, só que tem juízo que está exigindo, não só o requerimento, como a negativa, que é impossível, porque o INSS nem está tramitando esses processos agora. Né? Então, assim, você vai ter que ver de acordo com o local onde você está advogando. O juiz está te exigindo isso? Não, não está. Eventualmente dá para entrar sem. Mas será que eles não vão te exigir lá na frente, no segundo grau? Né? Principalmente para quem está ajuizando a ação depois da tese do Supremo firmada, essa corrente do prévio requerimento administrativo está ganhando força. Até ali, ninguém brigava por isso, o INSS nem discutia, porque ele não entendia que o mérito ia ganhar. Então, ele não queria que as pessoas fizessem requerimento administrativo e enchessem a caixa dele de revisão. E foi só por isso que ele dividiu a revisão da vida toda das outras, porque ele sabe qual que ele não vai mexer. Não porque ele vai dar andamento, não, é porque para ele separar o que ele não vai olhar agora do que ele teria que colocar na fila para andamento. Certo? Só que assim, o risco maior, a meu ver, nesse momento, é não fazer o requerimento para as ações novas. É uma questão de contenção de risco. O Supremo ainda não disse o que ele interpreta e o Supremo talvez não entre nessa questão, porque pode vir embargos, e deixa a critério dos juízes de primeiro grau, de segundo grau e até eventualmente do STJ. Então, assim, você tem que fazer uma contenção de risco. Né? Se está tudo certo no teu processo, por que não entrar com a revisão da vida toda? Qual é o problema? Se pode facilitar a vida do teu cliente lá na frente, você otimizar o processo para evitar essa discussão de requisito preliminar. Então, faz. Agora, se você vê que tem problema, se você vê que o INSS pode ali levantar alguma coisa, daí você vai falar com o cliente, ó, você quer entrar ou não quer entrar? Porque esses riscos também não são nossos, né? São do cliente, a gente tem que conversar com eles. Certo? Certo, entendi. Obrigada, doutora. A doutora Larissa está perguntando: meu cliente tem 1 ano de reservista no comando da aeronáutica. Como comprovar a remuneração nesse caso? Ficha financeira. Se não tiver, vai ser salário mínimo. Ficha financeira, todo órgão tem. Órgão público, órgão de carreira militar, órgão privado. O que é a ficha financeira? É a relação do que a pessoa recebeu. É sempre o mesmo documento. Mas e a CTC? CTC só tem salário após julho de 94. Na CTC, você não vai ter esse documento. É ficha financeira. E se a empresa é falida? Se a empresa é falida, é FGTS, RAIS-CAGED. No último caso, a carteira, se tiver as anotações, e o que você não conseguir provar vai ser salário mínimo. E daí você tem que fazer o cálculo para ver se aquilo faz diferença para o cliente ou não. Ou seja, fazer o que está na CTPS, o cálculo que está na CTPS e salário mínimo. Porque se na última... Se não tiver nada, sim. Se a empresa não existe mais, sim. Entendi, obrigada. Ou FGTS, né? Porque muitas dessas têm o extrato do FGTS. Você consegue fazer a inversão ali pelo FGTS. Pessoal, mais alguma dúvida? Quem quer aproveitar a doutora Gisele, por favor. Quem tem mais uma pergunta?
Muita coisa tem sido discutida também, né? Então, a gente já vem falando um pouco sobre essa tese. E o importante de a gente saber nesse momento é que nada está posto, assim, né? A gente tem que cuidar com o sensacionalismo de gente querendo vender isso ou aquilo, querendo, às vezes, fazer um sensacionalismo até para contratar cliente, para o cliente contratá-los, né? Então, assim, tem que cuidar com essa questão de também do venda daquilo que é muito fácil. Ah, não, é bem simples entrar com a revisão da vida toda. A revisão da vida toda é uma ação que a tese é simples, mas a única dificuldade que a gente tem aqui é o cálculo maior, né? Agora, é o detalhamento de quais salários usar, de como fazer esse cálculo e essa prova, né? Então, o que a gente precisa tomar cuidado é isso. Observar sempre se a gente está com o dever de casa cumprido, que é pelo menos o acerto de vínculos e remunerações, e para quem tem ação ajuizada depois de 1º de dezembro de 2022, se a gente vai ou não fazer o requerimento administrativo, né? Tem que ter feito o cálculo. Eu vi aqui uma pergunta da plataforma de cálculo. Eu uso duas, assim, que eu conheço e recomendo, que é o SomPrev e o Prévios. Mas o IEPREV também já ouvi falar bem, tá? Dessa plataforma. As demais, para a revisão da vida toda, eu não tenho utilizado. Daí, cada um, né, vai fazendo até seus testes de acerto e erro ali, de acordo com o que for trabalhando, mas esses são os que eu uso e os que eu tenho visto, assim, na prática, uma semelhança do cálculo da justiça com o cálculo deles. O que a gente precisa sempre cuidar, né, ir acompanhando o programa, para ver se está sempre atualizado. Por exemplo, o JusPrev, que era da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, eu adorava. Só que ele não faz a revisão da vida toda e ele não está atualizado com a reforma, né? Então, tomar o cuidado, né? SomPrev. O SomPrev é do IBDP. Quem é associado do IBDP tem acesso de forma gratuita. E eu acho que o IAPE fez convênio com o SomPrev também, né, Luciane? Eu estava vendo esses dias, eu acho que eles fizeram, eu acho que também tem, quem é associado do IBDP, eu acho que do IAPE também tem. Sim, Lá, são agora. Então, o SomPrev, ele é, até na minha opinião, para a revisão da vida toda, o que é mais próximo, assim, ele dá uma diferença, geralmente, no máximo de R$1. Ele é o que dá mais próximo com o da justiça que a gente tem aqui, né, que o da 4ª região faz. É bom, eu utilizo ele também. Que legal, E você levando um cálculo de uma empresa dessas bem conceituada, o juiz vai fazer que nem está fazendo aqui, né? Ele diz que vai presumir o teu cálculo como verdadeiro. Se você leva um cálculo meia boca, ele não vai despachar assim. A doutora Fernanda fez uma pergunta aqui. Boa noite, doutora. Falei com o juiz do GEF de São Carlos. Ele disse que apenas vai pedir a apresentação dos cálculos. Não falou nada sobre pedido administrativo. Mas estou fazendo para garantia. Estou usando o sistema Prévios, que está aceitando. Ela colocou aqui. É isso mesmo, Fernanda. A gente vai... Porque, assim, às vezes o juiz de 1º grau não reclama, mas o de 2º pode ser convencido pela estratégia do INSS. Então, a nossa contenção de risco não é só do 1º grau, né? É também daquilo que pode vir a acontecer lá na frente. É que nem nos casos em que você abre mão da audiência do rural por causa da autodeclaração. Perfeito. Só que, às vezes, você vai ter lá em cima... dito que você não provou e ter julgado contrário ao teu pedido, né? E você perdeu a oportunidade de ouvir. Então, assim, tudo isso é uma questão de análise de risco e de estratégia, né? Eu sei que o 2º grau costuma ser favorável, mantenha as decisões do 1º. E isso você vai saber como? Pesquisando a jurisprudência. Em matérias novas, que nem a revisão da vida toda, a gente ainda não sabe muito o que eles vão fazer. Então, é bem isso que eu faço também. Eu não discuto isso na minha inicial, eu não junto esse documento na minha inicial, porque eu não vou levantar essa lebre. Agora, se o juiz me pedir, eu tenho. Porque eu fiz, entendeu? Se o juiz vier discutir o quinis, eu vou dizer, eu já mandei acertar. E aí você junta na sua inicial também o pedido de aceito ou só se ele pedir? Só se ele pedir. E o cálculo Se ele começar também, com a não, discussão, o cálculo eu junto em todas.
cálculo, eu junto em todas, eu listo na inicial quais são os cálculos, os valores que eu estou usando que não constam no CNIS, mas eu não falo se eu acertei ou não. Daí se ele disser, eu não vou aceitar só o que tiver no CNIS, eu digo, mas daí, excelência, eu já pedi, daí milagre eu não faço, né? Porque se o INSS é o dono do CNIS e não inclui o salário, mesmo que eu já tenha entregue para ele, eu é que não posso ser prejudicada, porque ele não quer botar o CNIS certo, né? Então... Pessoal, mais alguma pergunta? Eu só vou ponderar aqui, só que meus cachorros também estão latindo aqui, né? O meu aqui também há pouco já latiu. O duro de estar falando aqui é isso, né? E passa um carro na rua, eles estão latindo. Eu acho assim, a gente tem que ponderar muito para entrar, porque eu vejo que muitas pessoas se aventuram nessa nova ação. E às vezes a pessoa entra e nem faz o cálculo, e eu fico aqui meio assim, sabe? Ai, meu Deus do céu, né? De repente a gente vai. É como se a gente fosse um médico e tivesse um prognóstico para uma pessoa, e daí vai chegar lá na frente, isso não vai dar certo, e aí a gente acaba com aquilo lá, né? Então, eu acho que tem que ser muito ponderado, tem que fazer cálculo, não tem jeito. Não dá para falar que, embora, como a doutora disse, o tema é simples, mas o conteúdo do tema é uma coisa bem complicada, né? Porque envolve a vida daquela pessoa e a remuneração dela. Que se, de repente, não for feito da forma correta, ao invés de ajudar alguém, nós vamos acabar atrapalhando a vida da pessoa. Então, eu só queria ponderar isso. E eu não sei se tem mais perguntas. Vamos ver aqui se tem. Acho que não, né? Tá todo mundo agradecendo. Eu também queria aproveitar, doutora, para agradecer, dizer que seus vídeos são ótimos para todos nós. A sua fala de todos os dias, a gente já amanhece e já tem alguma coisa lá, a gente já assiste, porque, assim, ajuda muito, né? E a gente sabe que é de coração, e é de compartilhar com a gente uma coisa tão sua, né? E que você estuda tanto, e compartilhar isso com a gente é a coisa mais bonita que tem no mundo. Então, você está de parabéns, viu? E muito obrigada, palestra aí pela live, né? E eu tenho certeza que para todo mundo aqui agregou mais alguma coisa, mas a gente vai continuar te escutando lá todos os dias, eu tenho até tudo um monte de coisa salva lá, assim, ó, quando eu quero, eu vou lá buscar. Eu só queria agradecer mesmo. Obrigada, viu, Luciane? Olha, eu faço de coração mesmo, assim, é com carinho. Quem faz ali o meu Instagram, o Telegram, tudo sou eu escrevo, né? Sou eu que escrevo ali. As imagens também tem, às vezes, umas coisas que eu digo, ai, meu Deus, tá horrível, mas eu vou postar agora, porque senão depois eu esqueço. Daí eu programo geralmente domingo, ali as postagens da semana, vou colocando, e depois as coisas que vão acontecendo ali eu vou postando, mas eu faço com carinho por isso, assim, porque eu acho que é compartilhando que a gente fortalece a classe, né? E é dando dica, porque e estando disponível, né? Eu acho que esse que é o fator preponderante que a gente tem também ao participar da ordem, né, Luciane? A gente está aqui para, neste momento de trabalho voluntário, para compartilhar, para fortalecer, para ajudar os colegas que estão nessa luta diária, que nem a gente, né? Porque a gente é advogada, né, previdenciarista, a gente está no dia a dia mesmo, está na labuta e a gente entende as dores. Então, a ideia é ajudar com um pouco que eu já acumulei ali, né, com aquilo que eu vou vendo ou que eu observo numa mentoria. Às vezes eu faço muitas daquelas perguntas, vem de uma mentoria ou de uma caixinha de pergunta que a pessoa manda. Eu digo, vou fazer tal coisa, vou explicar isso, vou explicar aquilo, para tentar ajudar. E é isso mesmo, assim, eu acho que a gente segue junto e segue forte, porque o INSS está bem organizado, né? A justiça, não é que a gente tenha lado, mas a gente defende os segurados, né? Então, assim, a gente está trabalhando em favor de famílias para distribuir cidadania, dignidade, uma aposentadoria digna, ou pelo menos um mínimo de subsistência para alguns grupos familiares, porque quando a gente concede um benefício, a Adriane diz muito, né? Não é uma família inteira que é atendida, não é só uma pessoa.
Então, a gente faz, eu tenho certeza que cada um de vocês aqui faz a diferença e já fez a diferença na vida de muitas pessoas, né? Então, é isso, assim, a gente seguir fazendo bem, trabalhando direitinho, né? Com cálculo, com organização, com estratégia, mas tentando atingir o máximo de pessoas possíveis, tanto na divulgação do direito previdenciário, quanto no direito protegido de cada segurado, né? E obrigada a vocês pelo convite, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui, porque são desses pequenos sacrifícios que a gente faz diariamente, de uma noite, que a gente podia estar descansando, mas a gente está aqui conversando, aprendendo, ensinando, todo mundo aprende e ensina juntos, né? Que a gente vai construindo a vitória, né? Tanto as nossas vitórias pessoais quanto as vitórias dos nossos clientes. Então, parabéns a vocês por todo esse esforço diário, grande e pequeno, que vem sendo feito pela comissão, pela OAB, pela ESA, que isso faz a diferença também na vida da advocacia. Obrigada, doutora E vamos esperar ela aqui, né, Simone? Sim! Tá longe, mas a gente pode trazer, sim, com certeza. Mas ela vem passear aqui, daí a gente recebe ela. Conhecer, é verdade, eu não conheço Vem ainda. conhecer. Mas a gente vai se Conhecer encontrar um pouquinho em aqui da Campinas. nossa subseção. Isso. Doutora Gisele, depois você só coloca o Instagram da senhora, porque eu estou tentando colocar aqui no chat e o meu eu estou apertando Enter, eu não sei se ele está indo. Está travado aqui, e que tem bastante gente, e ressalto, né, quem tiver interesse de aprofundar mais aí o estudo da revisão da vida toda, super indico, tá? O Notório Saber, www.notoriosaber.com, né, doutora Gisele? Vale muito, Vale muito, eu fiz, gostei, me ajudou bastante. E quem quiser, amanhã a gente vai ter uma aula sobre pensão por morte, inclusive. Além da revisão da vida toda, amanhã eu tenho uma aula ao vivo sobre pensão por morte, porque tem bastante coisa nesse benefício também que está trazendo desafios, né? Mudou tanto, a pensão por morte foi um dos benefícios mais prejudicados com a reforma, né? A gente tem visto cada situação que qualquer revisão, qualquer direito a mais já facilita, né? Me ajuda. Então, muito obrigada, doutora. Depois a gente vai enviar para você o seu certificado. Muito agradecida. Agradeço mais uma vez, com ênfase, de ter aceitado o meu convite dessa aula de hoje. Muito, muito obrigada. Obrigada a vocês, viu, gente? Uma boa noite e até a próxima. Boa noite, pessoal. Obrigada por estar aí com a gente. Tchau, tchau. Tchau.